Bom, gente, primeiro, então, bem-vindo todas e todos. Queria começar com um agradecimento especialíssimo assim, para a Ana Bentes, que aceitou nosso convite para vir aqui conversar com a gente. Só lembrando que nós estamos, então, numa série de encontros do Siga Talks. Esse é o quarto encontro desse semestre. Na semana passada, nós conversamos com a Denise Carvalho sobre viés de aprendizado de máquina e sobre racismo, algoritmos racistas. A gente já conversou com o Pedro Martins, que é aqui do Data Privacy aqui, Brasil, sobre regulação de inteligência artificial. Hoje a gente vai falar com a Ana Bentes sobre indústria da influência digital, capitalismo de vigilância e economia da atenção. E na semana que vem... E na semana que vem... Deu um negócio esquisito. Mas na semana que vem nós vamos conversar com uma professora francesa, uma convidada estrangeira, que é a Isabelle Barberis, para falar sobre hordas virtuais e novas censuras. Não é? Bom, eu vou começar apresentando rapidamente a nossa convidada, que é professora adjunta atualmente da Escola de Comunicação, Mídia e Informação, lá da Fundação Getúlio Vargas, no Rio. A atividade que ela começou esse ano, é isso mesmo, né? Recente. E, além disso, ela assumiu lá a coordenação também adjunta da graduação do curso de Comunicação Digital. Ela é doutora, isso do ano passado, que ela defendeu a tese, e, além disso, mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduada em Psicologia. Aliás, deu para ver na sua tese que tem uma discussão muito próxima com a psicologia. Ela foi orientada, né, acho que tanto no mestrado quanto no doutorado, pela Fernanda Iniciação Bruno, científica também. desde cedo, Foi. pela Fernanda Bruno, que é uma professora, pesquisadora importante nessa área, sobretudo estudos sobre vigilância. Ela coordena um grupo, né, o Media Lab, lá no Rio de Janeiro. Além disso, a Ana, ela é também membro do Conselho Diretivo agora do LabVITS. A LabVITS, para quem não sabe, é uma importante rede, né, latino-americana de estudos sobre vigilância, tecnologia e sociedade, que organiza frequentemente encontros. Aliás, depois você me fala como vai ser o próximo encontro da LabVITS, que eu estou meio por fora. Ela é autora do livro Quase um Cheat, Economia da Atenção, Vigilância e Espetáculo em uma Rede Social, que é o Instagram. Esse livro foi publicado pela editora da UFRJ em 2021, né, de fato foi em 2021. E ela, além disso, é pesquisadora do Derechos Digitales, lá do Chile, não é? Esse grupo. Ela lidera uma pesquisa sobre desinformação atualmente nesse lugar. E, além disso, tem outras atividades, colunista lá do Terabyte, etc. Muito bem-vinda, é um prazer muito grande te receber aqui. Eu vou pedir para a Ana, né? Aliás, vou pedir para o pessoal que está acompanhando a gente... Oi? Depois vou arrumar a tela para o pessoal te ver aqui, que deu um problema e saiu ali da televisão. Mas, enquanto isso, eu vou pedir para o pessoal que está acompanhando a gente remotamente, na medida do possível, que abra as suas câmeras para a Ana ter um pouco mais de interação assim, visual com as pessoas que estão acompanhando o grupo hoje. Eu sei que nem todo mundo pode fazer isso, mas quem puder. E, no mais, eu pedi para ela fazer uma apresentação inicial, uns 30, 40 minutos, fica bem à vontade, Ana, para tratar os termos. Assim, a ideia pode ser tanto falar da sua tese, mas também falar das pesquisas que você vem desenvolvendo atualmente e tal. E depois, na sequência, a gente vai conversando, colocando questões, seja a partir da sua tese, seja das pesquisas que você vem desenvolvendo. Então, você está com a palavra. Mais uma vez, muito obrigado. Oi, gente, boa tarde a todas e todos. Obrigada, Marco Antônio, assim, um prazer estar aqui com vocês hoje. Como eu disse aqui na conversa, né, antes da gente começar a gravar, fiquei muito feliz que você fez de novo o convite. A gente não tinha conseguido, né, ajustar as agendas no ano passado, mas que bom que a gente conseguiu esse ano. Assim, é uma honra estar aqui. Eu tenho acompanhado, assim, né, alguns outros encontros, eu cheguei até a assistir de alguns colegas. Vejo que só veio grandes
grandes pesquisadores aqui da área, então, assim, me sinto honrada de estar aqui e poder conversar com vocês desde o início, quando, né, aquele primeiro convite que você me fez no ano passado, eu já tinha achado a proposta muito interessante e achei mais legal ainda saber que veio, né, dessa experiência lá no Canadá com o David Lyon, que também é uma, né, enfim, uma referência importante aí nas minhas pesquisas, né, nesse tema da vigilância. É, então, assim, eu, enfim, só tenho a agradecer, né, por essa oportunidade. É, eu quero, né, assim, eu escolhi, né, a gente tinha falado, né, da questão do livro, e aí falou depois da tese, então, por acaso, eu decidi fazer uma coisa, assim, bem, tentando pegar questões de vários dos meus trabalhos, assim, e focando um pouco mais na tese, que eu sei que ia ser né, a questão da leitura que vocês iam fazer, mas, assim, eu decidi assim fazer algo um pouco mais panorâmico e também falar de uma questão que eu tenho mais vontade de discutir mesmo aqui com vocês, assim, poder ouvir. Eu acho que isso é muito, né, muito rico, assim, ter pessoas que parem para ler seu trabalho assim, hoje em dia, né, nessa falta de tempo, falta de atenção, é realmente um privilégio. Então, assim, só agradeço a quem conseguiu fazer a leitura e fico totalmente à disposição para a gente ir conversando, né? Enfim, abrindo, né? Abrindo outros capítulos, outras camadas aí da discussão, né? Bom, como o Marco Antônio falou, né? O livro, né? Que eu publiquei em 2021 pela editora da UFRJ, Quase um Tique: Economia da Atenção, Vigilância e Espetáculo em uma Rede Social, é a minha pesquisa no mestrado, né? E a minha tese, né? Eu vou ler aqui esse título, porque cada vez que eu vou passar esse título para alguém, eu falo: Jesus, por que que eu coloquei esse título tão enorme? Que é Da Madison Avenue ao Vale do Silício: Ciências Comportamentais do Engajamento, Tecnologias de Influência e Economia da Atenção, que foi, né, esse recomendado aí para leitura. E então, assim, eu decidi, né, como eu falei, fazer algo um pouco mais panorâmico, que eu pudesse pincelar várias das questões presentes na minha pesquisa e um pouco questões que seguem, né, como questão de pesquisa. Eu acho que vocês, enfim, são um grupo, né, de pesquisa aqui. Eu acho que é muito interessante também poder trocar sobre os problemas, né, de pesquisa, questões metodológicas, questões teóricas. Eu acho que também é muito bom poder ouvir vocês nesse sentido. E aí eu escolhi, assim, fazer o fio da meada aqui um pouco nessa fala inicial sobre a questão da economia da atenção, que é, de fato, assim, o conceito central que eu venho trabalhando né, no mestrado, no doutorado e atualmente também na pesquisa atual que eu tô conduzindo, não especificamente essa da desinformação, embora isso entre um pouco lateralmente, mas que a gente também pode falar um pouquinho mais depois. É, mas, assim, então, né, resumindo, assim, eu não vou fazer uma apresentação sistematizada da tese, né, eu vou usar essa discussão sobre o fenômeno da desinformação para poder, então, compartilhar essas reflexões, problemas de pesquisa, base teóricas, questões metodológicas, e aí, assim, abrindo um pouco algumas dessas reflexões, né, presentes na tese e para a gente poder também discutir de maneira crítica também, o que eu acho que é um conceito, para mim, assim, no meu trabalho, ele é um conceito muito importante, muito chave para a gente entender um pouco os nexos entre a economia digital, os processos de datificação, de algoritmização da economia digital, né, do capitalismo de vigilância de maneira geral, com os processos de subjetivação, né, com a maneira como se produz subjetividade, como a gente estabelece, né, relações de sociabilidade. Eu acho ele um conceito importante para a gente entender, né, esses nexos, né, entre essas coisas, mas ao mesmo tempo eu acho, assim, assim, também é um conceito que ele também pode contribuir às vezes para algumas distorções, né, a respeito da natureza da mediação técnica, e algo que eu vou tentar trazer um pouquinho no final da minha fala, algo que eu tenho, enfim, pensado também mais recentemente.
Então, assim, uma primeira coisa que eu acho importante de abordar quando a gente está falando de economia da atenção, uma certa diferença entre o conceito e o fenômeno, né? Primeiro, assim, o conceito da economia da atenção, ele é um conceito que surge, né, no final da década de 60, com uma conferência de um economista chamado Herbert Simon, e que ele enfim, é um economista que é até importante nos debates sobre ciências cognitivas também, da qual também surge, né, todo o debate sobre inteligência artificial e tudo isso, mas nesse momento ele digamos, anuncia o que seria essa lógica da economia da atenção, que está totalmente calcada, né, numa ideia de que num mundo, né, no qual onde há um excesso de informação, um excesso de estímulos, isso significa necessariamente a escassez daquilo que a informação consome dos seus destinatários, que seria a atenção, né? Então há uma certa relação, digamos, inversamente proporcional entre informação e atenção. Isso porque a atenção ela é um processo cognitivo, né, limitado, que assim é possível de alguma forma expandir ele, né, mas dentro de um limite, que é um limite biológico, né? Assim, não é possível ter uma atenção plena e restrita, né, a tudo. Então, esse mundo, né, no qual ali, digamos, né, da década de 70, né, início da década de 70, assim, ainda nem havia, né, tanta informação, assim, se a gente pensa em relação a hoje, ainda não, o fator internet, né, ele ainda não tinha, né, não existia enquanto um fenômeno sociocultural popularizado, né? Mas aí esse conceito ele vai ganhando um pouco mais de força, ele é um pouco retomado na década de 90, né, e no início dos anos 2000, e há uma série de literaturas sobre, né, a economia da atenção e, assim, dois pilares importantes dessa literatura primeiro, um vínculo, né, dessa economia da atenção com as práticas de consumo, né? Então, a importância de se capturar a atenção para, né, tanto o consumo de informação, mas também o consumo de outras coisas, né? A partir dessa captura da atenção. E por um outro lado, né, também a importância, né, de nesse mundo de um excesso informacional, a importância de fazer uma autogestão otimizada da atenção, né? Ou seja, algo que também está bem presente numa certa literatura empresarial, né, sobre isso, e que, assim, eu não vou entrar tanto nesse aspecto aqui hoje, mas eu só acho importante, assim, pincelar, indicar que eu acho, assim, algo que eu trabalho mais na dissertação, no livro, que é a importância de ver esse fenômeno em relação aos processos, né, de produção de subjetividade neoliberal, né, da questão do eu empreendedor, tudo isso, como que isso está relacionado hoje também a essa eficiência, essa otimização, né, de processos de autogestão da atenção. E aí, bom, mais recentemente, ainda um pouco nessa história, né, do conceito, principalmente a partir de 2016, né, mas se a gente vai lá naquele Google Ngram, não sei se vocês já utilizaram essa ferramenta, mas é uma ferramenta na qual você pode ver a quantidade de publicações a partir de um termo. Se você joga lá Attention Economy, a gente vai ver, assim, desde o final da década de 90 e aí o início dos anos 2000, mas principalmente a partir de 2010, há um pico muito grande de produções com esse termo, né? Assim, mas eu vejo que na mídia, né, assim, um pouco acompanhando esse tema já há alguns anos, entendo que principalmente a partir de 2016, onde a gente tem uma certa virada do que a gente chama, né, do techlash, né, essa percepção negativa, né, sobre as tecnologias e o papel das plataformas na sociedade, né, quando a gente começa a ver, né, fenômenos, né, de um certo caos informacional, né, a desinformação, a manipulação em eleições, radicalização política,
a gente começa a ver efeitos, né, socioculturais negativos dessa economia da atenção e esse debate, né, sobre esse fenômeno começa a se intensificar, né? Principalmente o debate também sobre o papel dos algoritmos e das redes sociais de uma maneira geral sobre, né, esses efeitos que se tornam cada vez mais palpáveis, né? E aí, inclusive, por isso, assim, na minha tese, eu exploro essa relação, né, indissociável entre a economia da atenção e o capitalismo de vigilância. Como que hoje essas são dois fenômenos, né, que são inseparáveis e que assim, é difícil da gente entender, né, eles de maneira separada, né? Mas, no entanto, aí vou retomando, né, a questão da história, né? Esse é um pouco a história do conceito, mas a história do fenômeno, ela é um pouco mais antiga do que a história do conceito, né? Assim, nas minhas pesquisas, de maneira geral, para mim sempre, assim, metodologicamente, a história sempre foi uma ferramenta muito importante, muito inspirada, obviamente, né, no trabalho do Michel Foucault, né, que toma, né, esse método genealógico, né, para olhar certos objetos, certos processos, né, certos regimes de poder e saber, e essa é uma referência muito importante para mim, teórico e metodologicamente. E tanto no mestrado quanto no doutorado, eu usei a genealogia como uma principal ferramenta, né, metodológica de análise dos meus objetos de pesquisa, né? E assim, a genealogia, ela nos permite, né, mapear justamente essas rupturas históricas, né? Assim, entender justamente o que é de fato uma novidade, né? Porque eu acho que principalmente no campo da comunicação, a gente vê muito isso, como a gente estuda muito o agora, né, o que está acontecendo agora, a gente às vezes tem uma sensação de que tudo é novidade, né, mas ao mesmo tempo, assim, no campo da comunicação também a gente vê isso muito claramente, muitas coisas não são novidades, elas se repetem, né, as questões se repetem, os problemas se repetem, e isso para mim era muito importante, né, de entender. Então, tanto né, o meu livro quanto a tese, assim, em vários momentos eu faço assim, esse olhar histórico para poder compreender melhor esse presente, né, problematizar esse presente e, de fato, tentar entender o que é de fato novo ali, né? É, então, assim, né, entrando um pouco mais especificamente, né, em alguns dos problemas da tese, né, assim, havia um certo incômodo, né, de pensar, né, esses efeitos das tecnologias como completamente novos, né? A economia da atenção, né, essas questões, né, dos nossos processos cognitivos e perceptivos, né, os efeitos, né, das tecnologias de comunicação e informação nos nossos processos perceptivos e subjetivos, não é novo, né? E aí, de novo, a história da comunicação mostra isso. A própria constituição do campo da comunicação, enquanto uma disciplina autônoma, enquanto um campo científico, ela está ligada justamente a essa inquietação a respeito, né, desses efeitos, né, na nossa sociedade. E aí, um outro trabalho de referência que é muito importante, né, ao longo da minha trajetória de pesquisa é o trabalho do Jonathan Crary, né, que é enfim, ele é um historiador da arte, na verdade, mas que ele tem um trabalho também muito inspirado, né, no trabalho do Michel Foucault, no qual ele acho que aqui no Brasil ele Eu ficou um parei pouco de ouvir, mais... vocês estão ouvindo a Ana? Então, Estão ouvindo? então só eu aqui. Peraí que eu vou resolver, deve ser o microfone. Tá, eu vou esperar então. Parou. Tá ouvindo? Oi, agora voltou. É a Voltou? tela da televisão que está sem fio aqui, o projeto transmitindo a televisão, e de vez em quando o som parou. Achei que podia ser com todo mundo, foi só comigo. Pode continuar falando. Mas às vezes esse meu fone aqui, ele dá um mau É, contato. Então, se vocês não, pararem de me ouvir, me avisem. foi só aqui mesmo, tanto que a imagem parou de sair na televisão. Eu vou tentar corrigir aqui, mas eu estou te ouvindo. Tá.
Então, retomando aqui esse ponto, né, do trabalho do Jonathan Crary, ele é um autor que eu acho que aqui no Brasil ele ficou um pouco mais conhecido do livro 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, né, mas ele tem dois livros que são anteriores e que já foram traduzidos para o português, que é o Técnicas do Observador e o Suspensões da Percepção, né, que são, enfim, genealogias sobre o Técnicas do Observador sobre essa construção do observador, né? Principalmente ele está olhando para a modernidade. E o Suspensões da Percepção, uma genealogia da atenção, literalmente, assim, como que a atenção ela se torna um problema científico, econômico e social no século XIX, né? Então, assim, um pouco essa história, né, da atenção enquanto um problema econômico, ela não é nova. Né, ela, pelo menos desde o século XIX, se a gente for também para uma literatura da comunicação, né, dessa história da modernidade, a gente vê repetindo vários dos discursos que a gente diz hoje sobre as tecnologias, né? Então, um certo espanto, né, em relação a essa questão dos estímulos, né? Esse hiperestímulo, ele já era sentido antes, né? Esse choque com muita informação, com muitos estímulos vindos, né, de uma vida, né, conectada que a gente sente hoje, né, mas na época é uma nova relação com meios de comunicação que naquele momento eram novos, né, também. E principalmente, né, assim, a história dessa valorização econômica da atenção, ela se dá muito no âmbito da história das mídias de massa e também, principalmente, da publicidade. Né? E aí tem a ver com o que o Tim Wu chamou de os comerciantes da atenção, né? Uma história dos comerciantes da atenção. Como que, né, essas pessoas lá no século XIX começam a entender que a atenção tem um valor e que ela poderia ser comercializada, poderia ser vendida, né? Ou seja, então lá, né, lá atrás, assim, você já tem, a gente poderia dizer que o fenômeno da economia da atenção ele é muito anterior à internet, né? Ele vai obviamente que ele vai se complexificando, ele vai, né, se transformando também, né? Mas essa história ela não é nova, né? Então isso também foi algo que foi importante, né? De identificar aí na minha pesquisa. E aí na tese, assim, eu estava muito interessada em entender, né, um pouco melhor essas técnicas ou essa ciência, né, ou mais especificamente a psicologia por trás da influência nas plataformas, né, e especialmente as plataformas de publicidade, né, são as redes sociais, mas enfim, a gente pode incluir aí também o Google, né, e aí principalmente eu trabalho mais especificamente com o Google e com o Facebook, Meta, né, e a sua família de aplicativos. E aí, assim, eu busquei olhar mais especificamente para a história das relações entre a psicologia e a publicidade. Por alguns motivos, assim. Primeiro, porque são, digamos, as duas disciplinas por excelência que estão lidando com a atenção, né? A psicologia também, os estudos sobre atenção são um capítulo muito importante dos estudos sobre percepção, e a percepção assim, eu fiz psicologia, né? A gente tem uma cadeira de a psicologia da percepção, né? Por ser, digamos, um dos grandes temas, né? Tratados dentro da psicologia. E a publicidade, né, porque é o saber técnico, né, sobre a gestão da atenção ali desde o seu início. Né? E uma das hipóteses, né, da minha tese era justamente que, para a gente compreender melhor essas técnicas de influência digital utilizadas pelas plataformas, a gente precisa olhar para essa história, né, dessa tecnociência da influência que está presente nas conexões entre a psicologia e a publicidade. Né? Então, eu justamente também entendo, né, também aí baseada, né, numa literatura Foucaultiana, de que essas tecnologias de influência, né, enquanto técnicas de governo, né, elas já existem, né, elas
elas existem pelo menos a partir desse momento ali do início, né, da publicidade, mas elas vão também se complexificando e se transformando, né? Uh, então, assim, né, tão logo a publicidade se torna um processo fundamental para o capitalismo, e aí acho que isso é também algo que seria interessante, né, da gente também discutir, né, que a publicidade hoje ela também é essencial no capitalismo de vigilância, né, mas ela tem um certo, papel um pouco diferente do que ela tinha no capitalismo industrial, né. Essa publicidade, né, no capitalismo industrial, ela tem esse objetivo de escoar a produção, né, fazer vender a produção. Há um determinado momento histórico que, digamos, os capitalistas não sabiam mais, a produção estava se acumulando, e não sabia muito como escoar, sabe, fazer vender, circular os produtos e tudo, e a publicidade tem um papel muito central, né, nesse processo. E desde o iniciozinho da história da publicidade, né, ela se interessa pela psicologia. Ela olha para a psicologia ela é uma espécie de saber que vai fundamentar tecnicamente, cientificamente, o trabalho da publicidade, né, nesse processo de captura da atenção, de produção de desejo e de motivação do consumidor, né? E aí, assim, né, como eu já falei um pouco, né, no meu trabalho de pesquisa do mestrado, eu já estava olhando para essas relações para o que seriam os regimes de visibilidade. Assim, eu estou falando, só fazer um parênteses aqui, eu estou falando bastante um pouco desses, né, das minhas pesquisas, assim, eu acho que também, assim, um pouco para né, para mostrar, eu acho, como que as questões persistem, né? Assim, a gente às vezes aborda elas numa pesquisa e daí elas, assim, você não resolve completamente numa pesquisa certos problemas e você retoma, né, numa pesquisa seguinte, enfim, tenta aprofundar e para mim eu vejo o meu trabalho do mestrado e do doutorado como trabalhos de continuidade, assim, embora eu tenha mudado completamente o objeto e tal, eu acho que os problemas, assim, questões, elas são parecidas, né, e eu abordo elas de maneira diferente, por isso eu enfim, estou fazendo um pouco essa ida e volta aí nas minhas pesquisas. Se ficar confuso, vocês me avisem. É, mas então, eu estava falando, né, que eu já tinha assim, mapeado, né, algumas dessas transformações nos regimes de visibilidade, né, nessas relações, principalmente a partir, né, do estudo sobre o Instagram, né, que para mim foi também um dispositivo estratégico mesmo para a gente entender essas relações entre a visibilidade e a subjetividade contemporâneas, eu já havia identificado, né, essa importância, né, essa relevância, né, de uma captura, de um enganchamento da nossa atenção para as plataformas digitais. Mas algo que para mim ficou muito claro nesse trabalho é que, assim, embora as plataformas tivessem, né, estratégias extremamente persuasivas, né, utilizando, enfim, né, conhecimentos psicológicos, de design, de inteligência artificial, tudo isso para capturar a nossa atenção, né, essas, assim, a captura de fato da nossa atenção, ela não se dá somente por conta disso, né? Assim, ela se dá justamente por isso, mas combinado a um valor social que a gente vê, né, nessas formas culturais, né, de relação através da visibilidade, né? Assim, essa valorização da visibilidade que se torna possível e ainda mais reforçada através, né, dessas plataformas, né? Então, isso, digamos, já estava relativamente mapeado para mim, mas na tese eu quis aprofundar especificamente uma pergunta sobre que psicologia seria essa, né, por trás um pouco dessa tecnociência da influência que estava ali presente nessas plataformas, né? Quais seriam os modelos epistemológicos usados nessas técnicas de influência, e aí mais especificamente ligados à psicologia, que era o meu interesse, e que modelos de sujeito também são produzidos ali, né? E como é que a gente pode olhar para isso hoje? E, bom,
assim, eu começo o doutorado em 2018, em março de 2018. Em março de 2018, vocês vão lembrar o que que aconteceu, caso da Cambridge Analytica, né? Que foi assim, para mim um divisor assim de, né, assim, a gente, né, ele é um divisor de águas em vários processos, né, em várias discussões sobre tecnologia, política, né, mas ali assim, para mim, para minha pesquisa, para eu que estava começando a minha tese, meu projeto era sobre uma outra coisa, mas que, enfim, acabou virando, né, isso, né, virando essa discussão que eu estou falando aqui para vocês depois, mas e também para as pesquisas que eu estava fazendo no Media Lab da UFRJ com a Fernanda, né, que a gente, enfim, começou a partir desse caso, né, ela, o Paulo Faltai também, que, enfim, que é meu amigo, colega de pesquisa, e outros pesquisadores que estavam trabalhando ali na época, mas a gente, né, começou assim, esse caso ele né, nos revela né, um investimento, né, dessas plataformas, né, em processos, em saberes, né, em técnicas psicológicas voltadas para influenciar o comportamento, algo que a gente chamou lá de economia psíquica dos algoritmos, né? Bom, algo para mim, né, uma hipótese também do meu trabalho é que esse exercício da influência digital das plataformas, né, que é exercida, na verdade, de forma distribuída entre diferentes atores, né, desde atores não humanos a atores humanos, que utilizam também esses mecanismos das plataformas, que ela acontece, né, essa influência acontece principalmente através de uma gestão algorítmica da atenção, né, que visa, né, não apenas capturar, né, mas também mobilizar e direcionar essa atenção, né? Bom, e dessa perspectiva, né, das plataformas e principalmente essas, né, de publicidade, algo assim, um objetivo, né, principal ali é a produção do engajamento, né? Então eles vão se utilizar de uma série de instrumentos, de conhecimentos, de atores, né, para formar justamente, para formar não, que se acaba formando, né, essa ampla indústria da influência, né? Essa ideia da indústria da influência eu tomo emprestado de um trabalho daquele grupo Tactical Tech, que usa esse termo para compreender, na verdade, a indústria da influência política, né, um pouco a partir do caso da Cambridge Analytica, eles têm um estudo sobre isso, mas esse termo ele me instigou muito, assim, porque primeiro que, assim, eu vi que existia uma indústria da influência que não era só política, né? Assim, se a gente for olhar para toda a economia das plataformas, a gente tem uma indústria da influência que se constitui a partir do uso cotidiano dessas ferramentas, né? E eu, no mestrado, eu tinha estudado os influenciadores digitais. Então, assim, eu entendi que os influenciadores digitais também faziam parte, né, dessa indústria, assim, como eles são os atores fundamentais, né, na produção de conteúdo, que é algo que vai reter a atenção dos usuários ali dentro dessa plataforma, né? E o engajamento, né, essa produção do engajamento, né, ela é exatamente o ponto de conexão entre o capitalismo de vigilância e a economia da atenção, né? Porque ela envolve tanto essa gestão da atenção, né, quanto a gestão dos comportamentos, né? Aí, então, eu proponho, né, entender esse engajamento como esse comportamento, né, de interação com aquilo que captura a sua atenção em uma mídia digital, né? Então, o engajamento ele é tanto essa captura, né, mas é também esse colocar em ação, né? Você está ali clicando, falando, mandando mensagens, enfim, está ativo, né, ali dentro, né? Não basta você estar só ali só vendo, né? Você está vendo e está interagindo, né? E aquilo está te levando para outros lugares e fazendo você ficar ali dentro produzindo dados, recebendo recomendações por algoritmos e tudo isso. Eu não sei como é que eu estou de tempo aqui, Marco Antônio, só para eu me organizar. Fica à vontade, pode continuar. Tá, não, tá. Eu, assim, tô mais ou menos no final, vamos ver. Bom, e aí, assim,
entrando mais especificamente, né, nas questões da tese, assim, no meu levantamento bibliográfico, né, algo que me chamou muita atenção sobre o que estava sendo falado numa literatura, né, sobre essa questão psicológica, de técnicas psicológicas, é alguns autores apontando para uma espécie de virada comportamental nessas técnicas, né? Alguns chamaram de virada captológica, virada comportamental, mas apontando para como que os saberes, e aí, né, referentes à psicologia, né, comportamental, estavam sendo mobilizados nesse contexto. A própria Shoshana Zuboff, né, no Capitalismo de Vigilância, vai atribuir, né, a esse novo poder, né, criado no capitalismo de vigilância, né, uma base, né, no behaviorismo radical do Skinner. Algo que inicialmente me chama muita atenção, porque eu, como uma ex-estudante de psicologia, me lembrava que o behaviorismo era praticamente uma disciplina assim. Que a gente tinha que fazer porque tinha que fazer, entende? Mas era algo que, assim, era visto quase que como um saber histórico. Olha, lá no início, uns caras fizeram isso e tal, mas, assim, não era visto como algo atual, assim, né? Claro que eu, quando comecei a estudar, né, as questões da tese, eu vi, não, o behaviorismo está muito vivo e vai muito bem, obrigada. Mas assim, chama atenção, né, como que, de alguma maneira, pontos essenciais do behaviorismo, né, o modo, porque o behaviorismo foi muito criticado, é um tipo de psicologia que foi muito criticado, o Skinner foi chamado de totalitário e coisas assim, mas algumas técnicas do behaviorismo, elas historicamente, né, elas foram sendo apropriadas por outros campos, por outros saberes, mas sem fazer a menção ao behaviorismo, né? Então tem um livro muito bom que é a Caixa de Skinner, de uma autora que agora me fugiu o nome, não botei aqui no meu coisa o nome dela, mas ela conta um pouco essa história, assim, como que o behaviorismo ele dá muitas ferramentas para várias outras correntes, mas que param de dar referência a ele, por justamente ele ter uma certa conotação um pouco negativa, assim. E aí eu vou um pouco para essa história, eu faço essa história né, genealogicamente, olhando para um pouco do percurso do behaviorismo ao longo do século XX, assim, porque ele surge, na verdade, no início do século XX, com o John Watson, mas ele depois tem o Skinner, que são os dois grandes autores, mas ele depois, assim, a gente tem uma discussão no pós-guerra nos Estados Unidos, que é a discussão das ciências comportamentais, que já é uma espécie de rebranding assim, do behaviorismo, que toma várias das suas teorias, né, das suas questões, mas, ao mesmo tempo, é algo que é diferente, né, assim, que já traz muito essa questão, né, da quantificação, das métricas e tudo. E aí, assim, até chegar, né, um pouco no final do século XX, né, com as ciências cognitivas, né, que também há todo um debate, né, como que os modelos da cibernética, por exemplo, têm relações, né, muito próximas, têm questões muito próximas com os modelos behavioristas. A gente tem depois a economia comportamental, que é hoje um dos conhecimentos que também vem sendo muito utilizado nessas técnicas, né, das plataformas, mas que é justamente ela toma muito do behaviorismo, né? Assim, bebe um pouco nessa fonte, mas também não faz tanta essa referência, né, a eles. As próprias neurociências, enfim. Então eu vou um pouco perseguindo, né, essa história desses saberes para compreender né, como é que a gente chega nisso que eu chamei ali das ciências comportamentais do engajamento. O que seriam, né, essas ciências, né, e o que elas, de alguma forma,
trazem, né? E o que eu vejo assim é que de fato assim não se trata de um behaviorismo puro ali, né? Se trata justamente de uma mistura, né? Entre conhecimentos que são ao mesmo tempo neurológicos, né? Cognitivos e comportamentais. E aí é nesse sentido que eu também trabalho assim essa produção de um sujeito, né? O sujeito das plataformas, esse sujeito usuário das plataformas, ele é um sujeito nesse campo de saber que é neurocognitivo comportamental. Então, são técnicas que, de alguma maneira, trabalham um pouco esses aspectos, né? E aí, deixa eu voltar aqui para ver o que eu já me perdi. É, nessa. Uh, aqui. Assim, eu acho interessante, né? Porque no trabalho do Skinner, ele tem, né, ele vai dizer, né, que ele, assim, idealmente, né, era preciso construir tecnologias comportamentais, né? Assim, me parece que quando a Shoshana Zuboff também toma, né, o Skinner como uma figura importante para explicar esse novo poder, é justamente porque parece que as plataformas conseguiram, de fato, realizar, né, construir uma tecnologia comportamental que talvez o Skinner, né, não tivesse construído. Né? E aí, assim, realmente tentando me encaminhar aqui para a última parte da minha fala, né? Assim, essa ruptura genealógica que eu tento, né, que é a maior ruptura genealógica que eu trago um pouco no meu trabalho, é justamente um pouco esse deslocamento, né, aí um pouco o título, né, da Madison Avenue ao Vale do Silício, uma certa ruptura genealógica, né, de dessa entrada, né, da economia da atenção digital, né, e que é um certo deslocamento de um eixo geopolítico, né, de controle, né, dessas tecnologias de influência, né, que obviamente ainda ali, né, norte-americanas, norte global e tudo isso, mas que, enfim, que é um certo processo, né? Como que isso está ligado a um processo da economia política da internet, de maneira geral, mas é um processo de plataformização da publicidade, né? A publicidade, né, clássica, digamos assim, ela toma emprestado também, curiosamente, várias das teorias do behaviorismo, né? Assim, uma das primeiras teorias que alimentam, né, a publicidade vai ser o behaviorismo, também a psicanálise, mas o behaviorismo também. Curiosamente, o John Watson, que é o pai do behaviorismo, ele tem a sua vida acadêmica interrompida e vai trabalhar numa das maiores agências de publicidade dos Estados Unidos. E aí, assim, algo que foi para mim um achado de pesquisa que eu encontrei os arquivos dessa agência de publicidade, os arquivos de fontes primárias dessa agência de publicidade que ele trabalhava, que era J. Walter Thompson, que é uma super, assim, ela foi uma agência de publicidade muito grande durante muito tempo nos Estados Unidos, e encontrei os documentos produzidos pelo Watson lá, enfim, faço essa análise um pouco na tese, assim, tentando olhar, né, para essa relação. Encontrei também nesse arquivo, né, os arquivos, né, a coleção do Instituto de um outro psicanalista, que é o Ernest Ditcher, que é também uma figura importante nessa história da psicologia da publicidade, e me chamou, né, muita atenção nesses debates, né, nesses arquivos, um debate sobre a ideia da propaganda subliminar, né, que é algo que aparece muito ali na final da década de 50, 60, início da década de 60, né, e como que os publicitários, né, precisavam estavam respondendo, inclusive, ao governo, né, justificando o seu trabalho, dizendo que eles não faziam manipulação, mas sim persuasão, né? E como que a publicidade, assim, ela começa a ser vista, né, como algo muito estratégico e que teria um efeito, né, de manipulação psicológica, como que esses debates começam a surgir aí, e não só por conta disso, né? A gente está num contexto de Guerra Fria, então tem todo o debate sobre a manipulação psicológica, né, de comunistas e tudo isso. Bom, e aí, assim, para mim, né, algo que
eu entendi assim nessa genealogia é que assim a gente teria, né, nessa mudança de eixo, né, uma ruptura, né, do que seria essa tecnologia de influência típica ali da Madison Avenue, né, que é essa rua, né, de Nova York muito associada a esses tempos áureos aí da publicidade clássica, na qual, né, as agências de publicidade elas eram essa instituição, né, esse ator primeiro dessa tecnociência da influência. Né? Eram eles que faziam as pesquisas, eram eles que olhavam para a psicologia e tomavam conceitos e elaboravam estratégias. Né? E aí, né, mais recentemente, né, essa mudança de eixo que claro, né, as agências de publicidade seguem existindo, elas estão atualizadas, estão digitais, né, tudo isso. Mas hoje, assim, as plataformas de publicidade, elas são, nesse contexto, muito mais relevantes, né, nessas técnicas de influência do que, né, foi um dia as agências de publicidade, né? E aí, nesse sentido, assim, as plataformas, elas conseguem reunir, né, ao mesmo tempo, né, essa característica da mídia, né, que era antes, né, veicular os anúncios, coisas assim, mas elas são também as produtoras de conhecimento sobre aqueles, né, que você quer, de alguma maneira, modificar o comportamento, né, influenciar, né, e elas são umas espécies de máquinas epistemológicas, né, que estão produzindo conhecimento o tempo inteiro sobre esses indivíduos usuários, né? E aí, então, né, se antes, né, essas agências de publicidade, né, buscavam compreender esses sujeitos psicológicos, né, para motivá-los ao consumo, principalmente através de conteúdos, imagens, texto, linguagem audiovisual, né, hoje as plataformas de publicidade elas operam através dessa gestão algorítmica da atenção, né, de um sujeito que é um sujeito neurocognitivo comportamental e buscam influenciar, né, seus comportamentos principalmente através, né, de arquiteturas de escolha, né, um conceito da economia comportamental, depois a gente pode discutir um pouco mais especificamente isso, mas que é justamente assim, você organizar, né, o contexto no qual a pessoa toma decisões, né? Então, nas agências tinha algo que era importante interpretar os sujeitos e agora é importante prever o comportamento dos sujeitos, né? Então é algo que está bastante presente aí, né, nessa mudança, né, nessa ruptura genealógica. E, bom, assim, realmente agora, me encaminhando para as minhas conclusões, eu, assim, queria também deixar algumas provocações, assim, reflexões que eu tenho feito, né, também mais recentemente na minha pesquisa atual, que também envolve, né, a economia da atenção como um conceito central, é que, assim, embora, né, esse conceito como eu tinha dito no início, né, eu acho ele importante, né, para a gente entender vários desses processos, ele também pode ser bastante problemático, né, assim, principalmente quando a gente leva em conta esse contexto de técnicas de influência psicológica, né, que tomam esse modelo de sujeito neurocognitivo comportamental, né, porque quando o debate às vezes em torno da economia da atenção ele gira em torno, né, de nossa atenção foi hackeada, as plataformas estão roubando a nossa atenção. E traz justamente uma noção de atenção que é a desse sujeito neurocognitivo comportamental. E, assim, para mim, né, é importante pensar a atenção não apenas como uma propriedade cognitiva que é extraída, é roubada pelas plataformas, né? Claro que, assim, a lógica é uma lógica extrativista, né? Tá na lógica do extrativismo de dados, é um extrativismo psicológico, mas a atenção ela é um processo cognitivo
que é relacional, né? Que está sendo produzida também, né, nesse contexto de relação com as tecnologias, né? Ela não é simplesmente algo que existe de uma maneira e que é retirada pelas plataformas. E a gente precisa entender isso nessa, né, nessa relação, porque cai em algo que talvez vocês já tenham discutido aqui, que é a ideia de que como se os dados fossem recursos naturais que podem ser extraídos, minerados, né? E a atenção também é um pouco vista dessa maneira, né? Como se ela fosse uma propriedade que a gente pode simplesmente extrair, usar e comercializar, e não é exatamente assim, né? E eu acho que isso é muito importante para a gente pensar, principalmente, que é a minha questão de pesquisa atual, essa é a questão da saúde mental, assim, porque aí a gente fica numa relação muito binária e muito determinista da tecnologia, a tecnologia está roubando a minha atenção e aí, portanto, isso causa, né, problemas de saúde mental por causa disso, disso, disso. Acho que às vezes as conclusões em relação a isso são muito apressadas sem considerar, né, um contexto que é muito mais amplo, que é muito mais complexo, né, e aí, se a gente entra nessa lógica, né, a ideia de que o diagnóstico de TDAH não vai parar de se proliferar, porque a gente está, né, tá tendo a atenção o tempo inteiro roubada, de fato, né, vai faltar atenção, né, então, eu acho que, assim, algo que para mim, né, é importante, né, de construir também nas minhas próximas pesquisas, né, é essa, digamos, uma outra perspectiva, né, teórico-metodológica, crítica, né, para pensar esse fenômeno e pensar também os processos. marcado pelas plataformas de publicidade, nos encontramos em um cenário preocupante, no qual os modelos de capitalização estão ancorados em um extrativismo psíquico usado para criar armadilhas atencionais para nos manter engajados nesses serviços e influenciar nossos comportamentos. Eu queria te pedir para falar mais dessa expressão, falar mais não só traduzindo, mas também colocando em contexto extrativismo psíquico, né? O que está sendo um neologismo extrativizado, né? O que é essa exploração, esse extrativismo? Então, assim, porque essa é uma expressão que vem sendo utilizada muito, né, nesses debates para falar da ideia de extrativismo de dados, né? Mas como eu estava falando aqui no final, né, assim, essa é uma ideia que eu trabalhei, né, eu acho que porque o que está sendo extraído aí, nesse caso, né, é a nossa atenção, né, assim, há uma lógica Sim. de ter mais e mais e mais e mais atenção, né, porque para essas plataformas, quanto mais tempo você passar, melhor para elas, né? E a atenção e o tempo, né, são coisas que andam completamente juntos, né? Assim, você mensura a atenção através de uma compreensão sobre o tempo que você passa, né? Ou através do comportamento. Né? A pessoa clicou em algo, quanto tempo que ela passou ali, e aí há toda uma discussão sobre as próprias métricas, né? Assim, o Nick Siever, que é um antropólogo que tem um texto muito bom sobre essa ideia onde ele vai falar de uma virada capitológica, mas justamente para pensar, né, como que as métricas algorítmicas elas passam a priorizar justamente essa mensuração do tempo de atenção, né, cada vez mais importante esse tempo de atenção, assim, essa é uma ideia justamente para pensar, né, que as plataformas elas por um lado, né, precisam capturar
mobilizar, reter, direcionar a atenção, como eu estava falando há pouco, mas, por outro, assim, esse extrativismo psíquico também se refere à importância de, através desses dados, através do extrativismo de dados, a gente poder também extrair, né, ou produzir informações sobre o aspecto ou essa tonalidade psíquica e emocional dos usuários, né? Então, assim, eu quero conhecer o comportamento deles, né? Mas, assim, você ter informações sobre como as pessoas se comportam não necessariamente te diz nada sobre, assim, te diz muita coisa sobre essas pessoas. Então, assim, a possibilidade, a partir dessa datificação dos comportamentos dela, produzir conhecimento a nível psicológico, né? Conseguir produzir, né, essa camada mesmo, né, de o que isso diz sobre né, as preferências dela, como ela reage emocionalmente a alguma coisa, né, qual é a personalidade dela, né, nessa personalidade ela tende a preferir mais isso ou mais aquilo, como que são os relacionamentos dela. Então é um pouco nesse sentido, assim. Tá. Enfim, tomara que a internet funcione minimamente aqui. Uma pena que eu tenha perdido aí o finalzinho da sua fala, né? Eu vou, enquanto o pessoal aí se manifesta, eu vou colocar, eu tenho várias questões, assim, várias considerações que eu queria fazer. A primeira delas, Ana, é que eu fiquei, assim, é muito impressionante a quantidade de temas, autores que me interessam e que, de alguma maneira, você trabalhou na sua tese, de diferentes maneiras, assim. Eu também cheguei a esse tema, eu terminei um doutorado em filosofia em 2014, no início de 2014, e iniciei na época uma pesquisa de pós-doutorado, isso na filosofia da UFMG, e eu tinha estudado bastante Foucault no doutorado, era um filósofo que eu trabalhei bastante, e naquele momento eu fiz um projeto e montei um grupo de estudos que chamava Internet Filosofia, isso em 2014, para estudar basicamente as diversas modificações, transformações que as novas tecnologias da informação e da comunicação produziam ou suscitavam. E essas transformações eu pensava em 3 domínios, era um quadro muito Foucaultiano. O primeiro domínio era o poder, as relações de poder, as novas relações de poder, né? O segundo domínio era as subjetividades assim, emergentes, as novas formas de constituição de sujeitos. E ainda tinha um terceiro domínio que eu também depois meio que abandonei, mas que era a cognição, os modos de pensar. E aí entra as formas de constituição da memória, da percepção, da atenção, etc. Enfim, isso foi em 2014. Depois de um tempo trabalhando esses temas, e foi nessa época que eu conheci o trabalho da Antoinette Rouvois, por exemplo, a noção de governamentalidade algorítmica. Eu também me interessei inicialmente por pensar essas estratégias como formas de governo, no sentido Foucaultiano, né, formas de condução de condutas. Né, e quando eu vim para a Faculdade de Direito, eu montei um grupo cívico com esse título, eu continuei com isso. A gente leu aqui nesse grupo, alguns anos atrás, o livro da Zuboff, A Era do Capitalismo de Vigilância. Discutimos esse livro aqui, não todo, é um livro bastante grande, mas grande parte dele, foi um semestre inteiro lendo a Zuboff. A gente leu mais da metade do livro dela naquele semestre. Enfim, então tem... E obviamente, seja a Rouvois, quando ela fala em behaviorismo de dados, seja a Zuboff, quando ela fala dos imperativos de extração e depois de modificação comportamental, né? E ela vai, como você analisa muito bem, voltar no behaviorismo, né? Ela fala de um behaviorismo radical e tal. Em todos eles, assim, me parecia muito claro que era preciso explorar melhor essas tecnologias de influenciação, vamos dizer assim, essas maneiras de alguma maneira, eu não vou dizer manipular, porque eu achei muito boas suas observações críticas em relação a isso, mas uma forma de modular os comportamentos, né? E de conformar ambientes, né? E de alguma maneira fazer com que certas probabilidades de ação se tornem muito mais prováveis do que outras, sem necessariamente dizer não.
sem necessariamente proibir o que quer que seja. Então, o Thomas Berns, por exemplo, que escreve muito para Beauvoir, chama isso de um governo, um gouverner sans gouverner, né? Uma espécie de forma de governo que parece não governar. É um governo muito mais insidioso, né? Que ele não prescreve diretamente nada, ele não proíbe diretamente nada. E, no entanto, ele é capaz de orientar e modular nossos comportamentos de uma forma extremamente eficiente, não é? Enfim, então, ele chama isso de governo das relações. Eu acho uma ideia interessante, que governa, sobretudo, por meio da conformação dos ambientes nos quais nós agimos ou interagimos. Mas eu sempre senti uma falta assim, de um aporte maior, assim, de entender melhor que tipo de behaviorismo é esse, não é? Que tipo de tecnologia de influenciação é essa, né? E acho que a sua tese ela trouxe isso, assim, você explorou isso, que eu acho que isso está por trás do capitalismo de vigilância, nem está por trás, vamos dizer, o centro do capitalismo de vigilância é o controle e o direcionamento, a modificação comportamental, é o imperativo, um dos imperativos do capitalismo de vigilância é esse, modificar o que se vende é isso, em última instância, é a predição e a modificação comportamental. Enfim, então, entender como isso funciona me parecia absolutamente central. E a própria Zuboff, quando ela fala lá do Skinner, tudo bem, mas eu sentia que ela não tinha avançado muito. Porque o Skinner já tem um tempão. Eu queria entender assim, o design comportamental, engenharia comportamental, essas novas, esse novo conjunto de tecnologias que são amplamente utilizadas por essas plataformas, né? E que grande parte delas não são propriamente uma novidade, né? Igual você mesmo mostra, né? Tem uma história, né, por trás, sobretudo um estudo da psicologia da comunicação sobre influenciação, mas que ganhou um capítulo novo. É preciso entender esse novo capítulo, essas mudanças. O título da sua tese, eu acho que claramente assim, você quis tratar disso, você quis explorar isso, né? O que mudou e como funcionam essas tecnologias. Então, acho que fundamental esse trabalho, tem que ser publicado, né? Você já tá encaminhando para tomara que sim, né? Se não, faça isso. Ainda não. Eu confesso que assim, eu vou tentar fazer os artigos antes, quem sabe depois, mas não estou me mexendo para isso, não. Não, mas não fica enrolando, não, sabe? Porque ainda mais esse tema, ele muda muito, ele é muito dinâmico, né? Esse é um trabalho que hoje, assim, não que ele vá perder assim, o sentido daqui a poucos anos, mas eu acho que você precisa tornar isso um público mais rápido possível. Assim. Assim, agora eu vou chamar a atenção para alguns aspectos assim, que eu achei muito, muito interessantes. Por exemplo, quando você fala dessas tecnologias de influência digitais e você descreve várias técnicas, né? A própria influência digital, a produção de conteúdo, o design de interfaces, todo esse debate, olha, o design ele mesmo é político, né? Ele mesmo é um programa de ação, né? Não tem esse papo de design neutro que você pode usar para o bem e para o mal, né? É preciso entender isso claramente. A coleta e a análise de dados, os sistemas de recomendação e microtarget, eu achei muito útil entender essas diversas técnicas e conjugando elas, porque a gente fala sobre tudo isso, mas de uma forma meio assim, faz isso. Enfim, mas não é bem organizado, assim, a impressão que eu tinha, inclusive para mim, eram várias coisas, a gente sabia que tudo isso tinha a ver com influência, mas não era muito claro o que cada uma, exato, de que maneira cada uma contribui, né, para esse processo. Depois, achei essa comparação que você faz do modelo do gancho com o panóptico muito interessante, porque tem a ver com o modelo idealizado, né, e uma relação de poder-saber. Muito, muito interessante isso. Mas eu não li esse é o segundo capítulo, pelo que eu entendi, que você explora mais o modelo do gancho. Eu li o terceiro, eu vou ler, depois vou te perguntar especificamente sobre isso. Mas na introdução da tese, eu achei muito interessante as considerações que você fez, aproximando as duas coisas. Depois, toda essa... Enfim, agora umas perguntas, assim, tinha outras observações, mas para não ficar falando demais, eu queria te ouvir mais sobre alguns pontos. Primeiro, uma coisa que eu considerei curiosa é você não tratar das big techs chinesas. Você fala só do Vale do Silício, né? O seu foco é o Vale do Silício.
E por que não, sabe, falar das grandes, né, das big techs chinesas? Porque, segundo seu entendimento, o modelo delas é outro, ou elas entrariam nessa lógica do capitalismo de vigilância, né? A gente sabe que é claro que a China é um universo bastante particular, né? Tem suas características, mas essas empresas, o TikTok, por exemplo, está concorrendo internacionalmente, né? E está se colocando como um rival à altura assim, do Vale do Silício, em alguma medida. A própria Zuboff, ela analisa, né, no livro dela as grandes, né, chinesas, e ela tem um argumento que eu acho interessante, que a gente tem uma tendência a querer ver na China uma espécie de modelo anterior, totalitário, e o que ela sugere é que não, que a China está longe de ser o passado da tecnologia, ela está muito mais para a vanguarda no que diz respeito à tecnologia do que uma espécie de passado em termos de modelo tecnológico, de produção, né, dessas tecnologias. Enfim, então, uma pergunta que eu te faço é essa, né? Se você pensa em incluir as chinesas, ou se você acha que você exigiria um tratamento diferente, até que ponto elas não se encaixam nessa lógica do Vale do Silício, porque a Azul, ela entende que é claro que é uma relação diferente entre o Estado e essas companhias, nos Estados Unidos e na China, mas enfim, nos dois casos a gente poderia falar ainda em capitalismo de vigilância. Agora, enfim, deixa eu ouvir sobre isso, depois eu vou te fazer outras questões. Tem umas passagens que eu quero ler e a gente conversa. Maravilha, Marco. Olha, muito, muito bom ouvir, né, suas considerações. Eu acho, até você foi falando, né, da Antoniette Fuburi, eu lembrei que eu quase, que assim, nem sei por que trazer isso, mas assim, que eu quase te fiz uma proposta para a gente mandar juntos uma mesa no FIB sobre isso. Eu lembro na época eu estava trabalhando no Data Privacy, eu trabalhava com o Pedro Martins, que inclusive até veio aqui, né? E ele falava muito de você, eu falava, cara, vamos fazer e tal, por questões de agenda da vida, reviravoltas, mudanças de planos, acabei nem fazendo isso, mas esse é um debate que me interessa muito, assim, até porque, assim, acho que, né, justamente assim, eu penso, né, a questão das tecnologias de influência como técnicas de governo, né, dentro dessa chave Foucaultiana, da governamentalidade algorítmica também, né, tal como proposta aí por esses novos autores, e eu acho que ainda tem muitas questões sobre né, esses processos né, que a gente ainda é possível de explorar. Então, assim, eu acho que fica aí um caminho de futuros debates também mais específicos sobre isso. Só comentando também a questão, né, do modelo do gancho do panóptico, porque eu acho realmente que, assim, um pouco a gente passa 4 anos, né, pensando sobre aquelas questões. E aí, assim, eu acho que foi algo que para mim foi importante de ter entendido, porque na verdade, assim, o modelo do gancho eu também analiso ele no meu livro, né, na dissertação. E assim, para mim, eu até fiquei, será que eu vou repetir esse modelo? Mas assim, para mim, esse modelo do gancho, ele foi um encontro assim de pesquisa que me trouxe muita inquietação, assim, porque é um livro muito esquisito. Não sei se você já leu esse livro, mas ele é um livro assim que ele é praticamente um manual de instruções sobre, né, como enganchar as pessoas nas tecnologias, utilizando principalmente conhecimentos do design comportamental, que é uma dessas áreas, né, aí que surgem, e aí dentro dessa análise que eu faço, né, dessas ciências comportamentais, do que eu chamei de ciências comportamentais do engajamento, eu fiz um levantamento, inclusive bibliométrico, de vários desses conhecimentos comportamentais que eu consegui mapear. Então, desde o design comportamental até tem ciências comportamentais de dados, inteligência artificial comportamental, coisas assim. E aí, enfim, acho que, e principalmente essa área, né, do design comportamental, que vem de uma outra área, que é essa área da captologia, né, que é um dos principais autores, é o B.J. Fogg, que é um grande figurão, né, que deu aula para um monte de
empreendedores, desenvolvedores do Vale do Silício em Stanford, eu acho que ali, assim, o pensamento behaviorista é muito claro, é muito evidente, assim, ainda que tenham atualizações, né? Mas assim, o modelo do gancho ele é um modelo extremamente behaviorista, assim, são 4 passos. O primeiro são os gatilhos, o primeiro é o estímulo, sabe? Depois é a resposta, depois o reforço, é algo assim que chega a ser até um pouco assim, o gancho faz, o Near ele faz uma menção ao Skinner, né? Então assim, dá para ver que ele de fato assim bebeu nessa fonte, digamos, ele é o exemplo mais claro, mais evidente, né, de que de fato assim há um pensamento cuja raiz é sim o behaviorismo ali, né? Bom, e toda a influência, né, do trabalho do Foucault e do panóptico, que também era um objeto extremamente importante em outras análises que eu já tinha feito, né, em todo o pensamento sobre a vigilância, né, e um pensamento de assim, no campo da vigilância a gente vê muita gente falar, panóptico digital, né, coisas assim que eu confesso, assim, sempre me incomodou, porque assim, eu não vejo, né, assim, a internet, as redes sociais como um panóptico digital, se trata absolutamente de outra coisa, ainda que a gente possa, né, ver o panóptico como um objeto importante para a gente entender essas relações, assim. Mas ali, assim, para mim, assim, pensar o modelo do gancho, né? Porque tem outra coisa, né? Desenvolvedor de tecnologia gosta de ser muito publicitário nas suas falas. Então ele fala também como se fosse um negócio que, ai meu Deus, só que se você fizer isso, se você seguir esses 4 passos, você vai enganchar todas as pessoas e vai conseguir, enfim, né, manipulá-las. Tem um pouco desse. Ele até fala, não é manipulação, igual os publicitários. Igual os publicitários que eu falei lá do década de 50, não é manipulação, é persuasão, é outra coisa, é uma outra influência, e use isso para o bem, né? Essa literatura é muito engraçado, porque todas elas, como ela tem uma instrumentalização do comportamento, né? E um interesse por modificar comportamentos, né? Assim, você quer efetivamente moldar, né? Modificar, orientar o comportamento humano, né? Tem sempre uma nota de rodapé, não, mas use isso para o bem, veja bem, não faça o mal com isso. E aí, como que, ó, assim, acho que, né, suscita, né, uma discussão algo que a gente costuma falar muito nesse campo, de que não há absolutamente nada neutro, né? Nem saberes, nem tecnologias, nada, não é neutro, né? Assim, é algo que em si, né? Se você precisa botar sempre nesse texto, né? Use isso para o bem, assim, aquele amigo do Nudge, ai meu Deus, hoje eu tô péssima com os nomes, gente. Ai meu Deus, eu boto aqui no Google, eu acho. Que é o economista comportamental, o Thaler. Ele, ele tem uma história que ele assinava, sempre que as pessoas vinham pedir autógrafo para ele do livro do Nudge, ele escrevia, use isso para o bem. Então, assim, eu acho que é algo assim, sintomático, né, sobre o que é esse conhecimento, né, e, enfim, os problemas também que estão presentes neles e que é a crítica que o behaviorismo sempre sofreu dentro da psicologia. Mas, enfim, dei essa volta imensa, assim, mas só para chegar na questão do modelo ideal, né? Porque aí eu estava falando isso, assim, né? Eles acham que, né, como se fosse uma receita, né, mágica, mas, assim, não que seja, né? Óbvio que tem muito ali que realmente funciona, mas tem muito efeito colateral também, né? Que é um pouco todos esses outros fenômenos que a gente vem enfrentando, né? É algo que, de alguma maneira, aquilo funciona, mas aquilo tem efeitos que são efeitos que não são previsíveis, né? Não apenas produzir usuários enganchados que consomem e consomem e consomem, mas aquilo tem efeitos sociais totalmente imprevisíveis, né? Mas assim, aquilo é o que as plataformas querem produzir, né? Assim, ali tem essa espécie de, justamente, de modelo ideal de funcionamento dessa lógica do capitalismo de vigilância associada à economia da atenção, né? Então, acho que, enfim, só para poder
comentar um pouco esse ponto, porque eu acho que esse é um ponto importante, assim, principalmente, né, numa metodologia genealógica e tal, encontrar esses modelos, né, que é um modelo de saber, né, assim, de técnicas dessa associação entre poder e saber. Bom, sobre a questão da China, assim, eu acho que é uma pergunta boa, assim, eu acho que a gente ainda vai ter que enfrentar essa questão mais profundamente aqui, porque, enfim, a gente sabe que a China só vai crescer nos próximos anos, e, assim, eu diria que o TikTok, pelo menos o TikTok, outras plataformas eu assim nem tenho muito conhecimento sobre, mas assim o TikTok especificamente eu diria que certamente está na lógica do capitalismo de vigilância e da economia da atenção, assim não veria como não estar, assim o que torna assim tudo muito ambíguo, né? Como você falou, né? Eu acho que a relação Estado e né, e mercado na China é uma relação outra, que eu acho que realmente assim precisa ser olhada, precisa ser estudada, mas, assim, é uma relação capitalista. Aquilo ali, assim, não sei exatamente quem é que está lucrando, será que, né, se é só a empresa, se não é, mas, assim, certamente a lógica de capitalização é essa mesma lógica, né? Assim, pelo menos pelo que chega até nós, o que a gente vê, mas eu também não sou uma profunda conhecedora, né, desse papel, né, da China, assim. Tanto que, assim, na tese, como por todas as questões, né, que eu comentei, assim, né, da questão da história, da publicidade, dessas relações com a psicologia e tudo isso, assim, para mim foi claro que eu ia precisar circunscrever, assim, essa discussão nos Estados Unidos, assim, embora, né, enfim, tem vários problemas, né, enfim, né, a questão de estamos desde o sul global e tudo isso, assim, e reconhecer, né, um olhar, né, sobre essa história a partir do sul global, né, porque, enfim, nós somos um dos que mais somos prejudicados por conta desse regime de poder, né, esse fluxo, né, de dados que vai do sul ao norte, né, e que vem, né, toda essa plataformização de uma série de processos sociais, da educação, da saúde, enfim, e que somos prejudicados, mas assim, na minha tese eu, enfim, circunscrevi um pouco justamente também por conta desse lugar de privilegiado mesmo que os Estados Unidos têm nessa geopolítica, né? Assim, justamente nessa construção das tecnologias de influência. Tanto lá atrás, né, dessa lógica da Madison Avenue, né, dos publicitários, né, alguém comentou aqui, né, a lógica do Mad Men, que é exatamente, enfim, um pouco essa lógica, mas que também, né, acaba sendo um certo centro irradiador, né, que influencia outros modos, né, de se fazer publicidade, né, enfim, de compreender esses processos. E aí, enfim, isso foi uma decisão, né, estratégica também, em termos de pesquisa, para conseguir mesmo fazer esse recorte, né? Então, assim, eu tenho, né, clareza que é um recorte, que existem, né, outros possíveis, inclusive até uma perspectiva assim, que considere mais, inclusive, os efeitos, né, no sul global desse tipo de poder, desse tipo de lógica, que é algo que eu, assim, menciono, porém não entro tanto, né, no meu trabalho, mas, enfim, né, um pouco isso, mas acho que é super importante da gente, como, né, pesquisadores, né, olhando para esse tema, assim, continuar, né, as perspectivas sobre isso. Bom, eu vou colocar uma outra questão, aliás. Quem quiser falar, fica à vontade para levantar a mão. Eu vi que o Nilson fez um comentário ali sobre justamente essa questão do sul global, mas enfim, todo mundo. O Nilson levantou a mão. Quer falar de uma vez? Então? Não, rapidamente. Eu fiquei tão impressionado com a parte do sul global e como você descreve. Eu já acompanhei muito, cobri muito o comércio exterior, já estudei muito. Então, eu estou habituado ao extrativismo mineral, ao extrativismo do solo. E aí eu estou vendo você falar do extrativismo psíquico.
É como se tirassem tudo do sul global, até o que não é tão tangível, mas é absolutamente valoroso. Isso é muito chocante, né? Desculpe a Sim, linguagem simples, muito não, chocante, mas é porque choca mesmo. total. Acho que é, A é um gente chegou a pouco discutir isso. isso. A gente chegou a discutir isso aqui no grupo, a noção de colonialismo de dados, ou colonialismo digital, que são essas novas formas de extração, e justamente a extração psíquica, a extração da experiência humana, de uma maneira geral, do comportamento. Mas mas o que me impressiona é que o Brasil, e todos falamos, sabemos, vimos, que estamos exportando muito e se fala da soja, se fala de tudo que é visível material. Agora, esse extrativismo psíquico, eu vou ficar com essa expressão para sempre agora, ele é invisível, ele é imaterial, mas ele é absolutamente material quando vira lucro e recurso para as grandes empresas do norte. Totalmente, né? E acho que nesses casos, né, também dessa questão que vocês discutiram aqui já, né, de racismo algorítmico, isso aí fica também ainda mais evidente, né? Assim, acho que tem muita coisa aí. É, não sei, pensando nesses últimos casos também com a inteligência artificial generativa, né, assim, de gerar imagens, né, enfim, né, que trazem questões sociais, imagens de jovens nuas, né, enfim, coisas assim, e isso está dando lucro, lucro, né, para empresas estrangeiras, né, tudo isso está, assim, elas estão ganhando algo com isso, e nós aqui, enfim, afetados, né, nesses outros sentidos, assim, então. Aí, cara, Oi, desculpa, Marco Antônio, não te pô, ouvi. voltou, agora voltou. Nossa, essa internet tá roteando aqui, ela tá instável. E o pior é que é um cabo, pô, não era para ser instável, mas do nada cai, assim, a internet, sem poder entender o que está acontecendo. Bom, eu vou te colocar uma outra questão, Ana, que diz respeito a essa questão das fake news, da desinformação, etc. Que é um tema que me interessa particularmente, e eu vi aqui, eu vou te falar até o que eu ando priorizando nesse tipo de estudo, nessa pesquisa, porque é claro que há um esforço Opa, claro que é um. hoje importante para regular. Tá? Há um esforço de um regulatório, PL, 2630, outros tantos, mas eu tenho sempre a impressão de que ainda há uma incompreensão muito grande sobre o fenômeno da desinformação e sobre o porquê que ele ganhou essa projeção que tem hoje, esse destaque que tem hoje. Assim, tem dois, isso eu fiz um projeto de pesquisa até para o CNPq e tal, com dois focos que eu acho que a gente precisa explorar. Eu acho que seu trabalho ajuda muito a pensar isso. Um deles é o cultural, as práticas sociais que caracterizam as formas de produção, circulação de informação no mundo hoje, e que estão ligadas a essas práticas de vigilância, o deadline, aquela ideia de cultura de vigilância. Eu fui lá estudar com ele lá por causa disso, que me interessava entender essas dinâmicas e essa naturalização da vigilância, vamos dizer assim. E essa praticamente uma adesão, assim, as pessoas se mostram, né, disponibilizam tudo, enfim, isso é que alimenta, de alguma maneira, esses ambientes e essas trocas de informações. Por um lado, é o elemento social, cultural, e há todo tipo de incentivo, me parece, socialmente falando, para que as pessoas espalhem certos conteúdos, isso produz notoriedade, isso produz, enfim, ganhos diversos, né? Aceitação em grupo, há toda uma lógica de identidade de grupo. Agora, para além disso, tem uma outra dimensão que é econômica. Eu acho que nesse ponto seu trabalho contribui ainda mais, que é entender as formas de monetização e a própria dinâmica de funcionamento das plataformas. E é por isso que eu me interessei pelo Shoshana Zuboff, que eu acho que é uma ótima descrição para a gente entender o modelo de negócio dessas plataformas, mas faltava justamente entender como funciona exatamente essas tecnologias de modificação comportamental. Eu acho que elas são essenciais para a gente entender o fenômeno da desinformação. E tem uma passagem da sua tese, você diz o seguinte, que quando se visa atender aos imperativos do engajamento,
deixar a livre circulação das fake news é financeiramente estratégico, uma vez que são conteúdos que viralizam com muito mais facilidade e que garantem engajamento por serem conteúdos emocionais e divisivos. E é exatamente o que eu penso. Eu acho que, enquanto a gente não enfrentar o modelo de negócio dessas plataformas, não vai ser por acaso que a gente vai ter um fenômeno de desinformação na escala que a gente tem hoje. E a verdade é que as plataformas ganham com isso, e ganham muito com isso. Não é? Então, há todo tipo de incentivo para se produzir fake news, para se disseminar fake news, e não há interesse algum dessas plataformas em reduzir a visibilidade ou em eliminar, derrubar esse tipo de conteúdo, porque são justamente os conteúdos que produzem mais engajamento. Quanto mais treta na internet, mais engajamento. Quanto mais discurso de ódio, mais engajamento. Quanto mais discurso sensacionalista, invenções as mais malucas, etc., mais engajamento. Então, acho que era importante entender a dinâmica das plataformas, baseado nessa busca, né, nessa economia aí do engajamento, justamente para entender que, olha, se a gente não enfrentar isso, a desinformação vai continuar sendo um problema. Não adianta uma lei severa que vai punir exemplarmente quem compartilhou conteúdo X ou Y, etc., enquanto você tem uma máquina assim, de distribuição de informação que é alimentada por isso, sabe? Que ganha com isso. Né? Então, acho que, nesse sentido, esse tipo de pesquisa é fundamental, assim, a gente entender como funciona, o que é essa busca pelo engajamento, por que conteúdos sensacionalistas são valorizados, por que isso é monetizado, por que as plataformas não são aliadas nesse sentido no combate à desinformação. Vai ser preciso contrariar interesses dessas plataformas para regular a desinformação. Né? E não é à toa que, quando a gente, na véspera da votação do projeto de lei, as plataformas se manifestaram abertamente contra o projeto. Eu não acho que isso é... Fazendo o quê, né? Capturando a atenção das pessoas. Verdade. Fazendo o que elas sabem fazer muito bem. Fazer o que elas sabem fazer, exatamente. Mas, enfim, e outro ponto, assim, que tem ligação com isso, e que é essa dinâmica vamos dizer assim, o aumento da radicalização política, né, que também é um fenômeno contemporâneo muito discutido. Tem uma parte da sua tese que você diz assim: ao privilegiar recomendações de conteúdo que geram engajamento e assim acabar favorecendo a viralização de fake news, discursos de ódio, conteúdos divisivos, tais plataformas vêm contribuindo para a polarização da sociedade e do debate público. Essa passagem, assim, tem um professor, não sei se você conhece, um professor da ciência da computação aqui da UFMG, que é o Virgílio de Almeida. O Virgílio Almeida, ele já tem algumas publicações sobre regulação, governança do mundo digital, essas coisas, e ele publicou um artigo, isso não tem muito tempo, junto com outros pesquisadores da área da computação, discutindo, analisando o processo de recomendação de conteúdo no YouTube e a tendência à radicalização desses conteúdos, né? Como funciona o sistema de recomendação da plataforma. E aí, aquela coisa que a gente sabe, se você faz uma pesquisa lá sobre não sei o que lá, aquilo te leva para uma outra coisa, te leva para uma outra coisa, quando você vai ver, você está lendo terraplanismo, negacionismo científico, Canon, as teorias conspiratórias mais malucas e não sei o quê. Não é? Isso não é coincidência. Eles fizeram uma análise assim, e aí o pessoal da computação consegue analisar vários por amostragem, não é? Mas mesmo assim um conjunto grande de recomendações e uma tendência à radicalização no processo de recomendação. E a gente entende por quê, porque, afinal de contas, esse conteúdo mais radicalizado é justamente o que produz mais engajamento. Né? Na hora que você vê aquele título meio absurdo e tal, é aquilo que atrai mais a nossa atenção. Você vai querer ver, mas o que é isso daqui? Que negócio que é esse? Geralmente aqueles títulos, né? A verdade que todo mundo esconde de você, né? E aí alguém vai te contar. Né? Finalmente alguém revelou, né? As plataformas do governo, ninguém quer que você saiba, mas a gente vai te contar, não é? Verdade sobre isso, sobre aquilo e por aí vai. Enfim, então acho que há aqui mais uma vez, né? E aí precisa entender esses sistemas de recomendação de conteúdo. Eu acho muito interessante você ter colocado isso como uma forma de influenciação, uma das técnicas de influenciação é justamente esse sistema de recomendação. Como mais um desses mecanismos que favorece a desinformação. Não só a desinformação, mas o negacionismo científico, etc. E que ganha com isso. Né? Enfim, então, acho que
essa compreensão que a gente tem um modelo de negócio que tem uma série de efeitos que são, não é só a gente ser levado a consumir alguma coisa, mas efeitos que são socialmente perversos, efeitos políticos que são complicados, como a radicalização, o aumento da violência, enfim, todos os problemas advindos de desinformação em massa. A gente não está falando aqui de uma mentirinha que alguém contou, um boato que alguém espalhou, a gente está falando de uma indústria de desinformação em grande escala. Então, assim, todos esses diversos problemas, eu acho que estão intimamente associados a essas técnicas. É preciso entender como essas plataformas funcionam, até para a gente saber como regulá-las adequadamente e como fazer frente a esses problemas, sem ingenuidade. E sobre isso eu te faço uma pergunta, aliás, porque na sua tese, por um lado, você aposta na regulação como um caminho importante, eu concordo plenamente. No final da sua tese, eu achei muito legal, você falou em 3 grandes desafios, né? Um é regulação, é preciso regular, mas o outro é a ética, é preciso padrões ou códigos, né, mínimos assim, de ética, sobretudo nesse grande laboratório que foi criado aí, esse laboratório mundo, né, que a gente está sendo o tempo inteiro submetido a esses testes, né? Então é preciso, claro, um conjunto de imperativos éticos para guiar esse tipo de ação. Mas, para além disso, educação. Você falou basicamente educação, educação midiática, educação, letramento digital, né? Mas educação, ética e regulação. Concordo plenamente. Mas sobre regulação especificamente, lá no finalzinho, na página 228, você diz assim: é preciso dar uns passos adiante e repensar toda a indústria da influência digital que constitui a economia das plataformas, reconhecendo que o imperativo do engajamento traz consequências irreversíveis às nossas subjetividades, aos nossos regimes atencionais e às nossas formas de sociabilidade. Bom, eu li isso como algo do tipo assim: olha, não vai adiantar só a gente querer regular ou mudar a lei, ou mudar isso, aquilo, sem a gente repensar radicalmente toda essa indústria da influência digital. E eu concordo plenamente com você, né? Ou seja, me parece que o desafio é maior, ou pelo menos exige um esforço mais articulado em vários domínios, e esse domínio do modelo de negócio, das plataformas, ele tem que ser enfrentado. Não dá para a gente imaginar que a gente vai resolver, seja o problema da desinformação, seja o discurso do ódio, seja simplesmente o meio de punição. A gente vai precisar mudar, repensar essas técnicas de influenciação digital. E mudar isso significa, considerando que esses ambientes das plataformas digitais são ambientes produzidos, são artificiais, né? Não tem nada de natural, de dado aí, significa redesenhar radicalmente esses ambientes, né? Enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso. Qual o peso e importância você dá para a regulação, o quanto você aposta nela, né? Então, assim, essa pergunta difícil, né, assim, complexa, eu acho que tem várias coisas, assim. Bom, eu não venho do direito, né, o que eu acho que às vezes até é bom para entrar nesses debates. Eu gosto muito de acompanhar os debates, né, bom, especialmente desde que eu trabalhei, né, no Data Privacy, eu entrei mais profundamente nos debates regulatórios. Eu já tinha uma trajetória, né, tanto na Lavitz quanto no Media Lab, a gente, né, tinha pesquisas que eram muito voltadas, né, para ação social, né, coisas assim. Então, assim, digamos, o aspecto tecnopolítico, né, ele sempre teve muito presente, né, no meu olhar de pesquisa, nas questões de pesquisas, né. Então, enfim, direitos digitais, né, pensar direitos digitais, né, sempre esteve de alguma maneira presente, mas assim, eu venho entendendo cada vez mais que, assim, é importante que pesquisadores de outras áreas comecem a debater mais regulação, né? Assim, isso é algo que eu venho falando muito para os meus colegas aqui na comunicação. Inclusive, por acaso, eu dou a disciplina que eu vou dar aqui na FGV-SMI é a disciplina de regulação e governança da internet. Então, assim, e algo que eu vou reforçar muito para os meus alunos é justamente isso, assim, como que, claro que a gente não vai debater regulação da perspectiva de alguém que vem do direito, né, que, enfim, que vai pensar isso dessa maneira, mas como que é importante, né, a gente profissionais de outras áreas também poderem dar, né, um olhar
crítico, né, um olhar de outros fenômenos, né, para pensar a questão da regulação. Porque assim, o que acontece, né? Você estava falando, né, do fenômeno da desinformação. Eu concordo com você que a desinformação é um fenômeno extremamente complexo e primeiro que ele não é um fenômeno só técnico, né? Assim, ele é um fenômeno que é sociotécnico, né? Então, assim, a gente precisa olhar para esse fenômeno de maneira sociotécnica. Né, nessa pesquisa que eu fiz na Direitos Digitais, que em breve vai ser um relatório sobre isso, se quiser depois eu até posso compartilhar com você, né, como, enfim, a Direitos Digitais é uma organização que está baseada no Chile, mas ela tem incidência na América Latina, então essa questão, assim, foi importante na pesquisa no sentido de que o Brasil foi uma espécie de estudo de caso, né? Olhar para as eleições de 2022 foi uma espécie de estudo de caso, né? Para pensar justamente a desinformação, né? E tudo o que aconteceu aqui, né? Também a nível regional, né? Não apenas a nível local. E algo que para mim ficou bastante evidente assim nessa pesquisa e que eu acho que vem sendo debatido, né, nessas questões regulatórias, é como que, assim, principalmente o fenômeno da desinformação, mas óbvio que outros fenômenos, como o discurso de ódio, né, tudo isso, a questão local, né, assim, o que é uma desinformação aqui no Brasil é muito diferente do que é uma desinformação nos Estados Unidos, né, assim, ela tem algo que e aí eu gosto muito do trabalho da Letícia Cesarino, que eu já tinha mencionado antes, para pensar isso que ela mostra, né, como algo que, de alguma maneira, tem uma característica que é global, né? Assim, tem uma parte desse fenômeno que é muito parecido em vários lugares, mas eu acho também que assim, a gente entender as particularidades locais é fundamental para a compreensão e para o debate desse fenômeno, né? Por isso também, assim, é tão importante que a gente não faça simplesmente um copy, né, uma cópia, uma tradução da lei europeia para pensar a desinformação aqui, porque isso não vai funcionar, assim, né? Porque a gente tem outras dinâmicas, a gente tem outros problemas, a sociedade brasileira tem outras características, né, do que, enfim, a sociedade europeia. Então, acho que isso é fundamental assim para a gente na hora que a gente olha, né, para esse fenômeno assim o que eu acho que às vezes acontece muito nesse como eu acho que hoje o debate sobre tecnologia, ele às vezes está muito monopolizado pelas pessoas do direito, ele, assim, e por isso, né, eu acho que é importante entrar nesse debate pessoas de outras áreas também, assim, eu acho que tem às vezes até uma crença um pouco cega de que a regulação vai resolver todos os problemas. E assim, a regulação não vai resolver todos os problemas. Assim, a regulação vai ajudar? Vai. Ela é importante? Mas, assim, tem camadas, até porque a própria implementação da regulação. Primeiro que a gente não consegue nem, né, definir qual é a regulação que a gente vai passar. Até passar, depois até ela ficar vigente, até ela ser de fato executada, né? Aqui na semana passada a gente recebeu a Paloma Rossilo, que é diretora do IRIS, até aí de BH, né? E aí ela estava recentemente o evento do IRIS, eu estive lá, encontrei agora 2 meses atrás. Ah, legal. Eu gosto muito do trabalho deles também, assim. Ela veio aqui, na verdade, enfim, falar de acesso à internet, como o modelo de acesso da internet também pode, de alguma maneira, favorecer a desinformação, né? E aí a gente estava debatendo muito sobre o papel das autoridades, né? Das autoridades, e aí, especialmente, ela estava falando muito do papel da Anatel, e, enfim, numa outra questão que nem vale a pena entrar tanto aqui, mas, assim, aí eu perguntei para ela, assim, também, né, de uma perspectiva de alguém que é, de fato, do direito, assim, um pouco, né, porque um dos impasses, né, do PL 2630 é o órgão regulador, né, e, assim, como que no Brasil, né, assim, a gente já tem todo um problema com várias outras autarquias, são hiper problemáticas, então, assim, a própria Anatel, né, o CAD, que também nunca enfrentou, de fato, né, as plataformas, a gente tem a NPD, que
E assim, embora eu acho que não seja tão problemática quanto, né, essas outras, ela ainda tem um ritmo muito devagar para o que É de porque fato começou agora, é porque tem pouco tempo. tem pouco tempo, né? Então, assim, mas que a gente já vê, né, assim, como que é difícil, né? Então, assim, a gente, de fato, tem um desafio, né? Tá, então a gente vai, de fato, criar uma outra autarquia e ter esses mesmos problemas, né? Porque a gente sabe que a burocracia brasileira é assim, um outro nível, né, de burocracia. Enfim, são questões, né, que estão em aberto, não estão resolvidos. Eu particularmente também não sei especificamente, né, como resolver esse problema, mas que a gente precisa, né, claro, conversar sobre isso e entender, assim, mas eu acho que digamos, essas apostas, né, né, desses caminhos, né, e eu acho que principalmente como professora também, o caminho da educação eu acho muito central nesse processo, porque a gente só vai de fato, né, encarar, né, claro que, né, o combate à desinformação, ele precisa ser multilateral, né? Ele não pode ser unilateral, é impossível, né? Tanto que a gente viu aqui, o que a gente viu nas eleições de 2022 foi justamente uma falta de uma regulação acaba dando, né, justificativa, né, e poder para o judiciário, que também, por sua vez, tem seus problemas. Né, assim, muita gente viu, né, a atuação do TSE, né, como excessiva, mas, por outro lado, se também não tivesse sido excessiva, né, o que enfim, teria acontecido diante de vários absurdos que a gente viu, né, acontecer. Né? Então, são muitos problemas. E, claro, a gente tem, né, desde do fact-checking, né, que também é uma parte muito importante, o papel da imprensa, de uma maneira geral, é muito importante, o papel dos reguladores, né, do Congresso, que vai fazer a lei, ou que vai fazer outras reformas, né, a reforma eleitoral, que, enfim, estão comentando aí, né, que foi muito, né, aquém do que se esperava também. Então, são várias frentes que precisam ser, de alguma maneira, contempladas para que o fenômeno seja minimamente contido, né? Porque, assim, resolvido completamente, eu duvido um pouco, e ainda assim, né, aquela coisa do modelo de. Oi? Acho que é o fone dela mesmo. Vocês pararam também de ouvir? Ah, Ah, eu parei de ouvir, pois é. aqui também. Pô, mas aqui tá dando esse problema, eu achei que era comigo. Não. Eu tô vendo a saída Voltou, de gente? Voltou, Agora voltou. voltou. Agora foi Ah, você, eu tô tá. achando que foi eu que não. Não, fui eu. É que às vezes eu mexo aqui, não sei o que acontece, e aí dá um mudo, assim. É, mas, enfim, assim, eu acho que eu estava só retomando o último ponto que eu falei, né? Assim, que eu acho que, de fato, assim, a minha tese, ela é muito calcada, né, na ideia de que esse modelo das plataformas, modelo de negócio das plataformas, baseado no engajamento, ele é muito problemático, assim, porque e aí, assim, tá, qual vai ser o modelo, né? Não sei, não sei. Será que se a gente pagar agora, começar a pagar para as plataformas uma assinatura, isso vai resolver? Não sei, porque afinal de contas elas já têm todos os nossos dados de um monte, né, assim, de todos esses anos que a gente está ali dentro. Se elas vão parar de utilizar isso? Elas vão parar de se beneficiar financeiramente disso? Eu duvido muito. Então, enfim, eu acho que são desafios. Se eu soubesse como resolver, talvez eu já estivesse milionária. Mas não, né? Assim, eu acho que de fato, enfim, questões assim difíceis mesmo e complexas e o que eu costumo também dizer é que, né, às vezes a gente vai em palestra, né, você deve receber esse tipo de pergunta também, mas qual é a solução para isso?
Assim, não existem respostas simples para problemas complexos, né? Assim, eu costumo reforçar muito isso. Não existe, não tem como. Ah, não, tem que fazer isso vai resolver. Não vai resolver. Assim, a gente tem várias frentes de atuação e a gente precisa, né, segui-las, né? E cada um, digamos, contribuir para o que é possível, né? Mas, assim, eu acho que, de fato, esse modelo de negócios é algo extremamente prejudicial, e a gente está assim, cansado de ver exemplos de como que isso foi ruim socialmente para diferentes, enfim, diferentes lugares. Estou lendo agora aquele livro do jornalista que saiu há pouco tempo, Máquina do Caos. Um livro muito bom que assim, mapeia muitos exemplos, ele assim, faz a pesquisa das pesquisas, né? Ele até, você falou, eu lembrei de uma pesquisa que ele cita também, sobre essa questão dos conteúdos, né? De conteúdos que são mais moralmente, que têm referência a questões morais, eles também geram muito engajamento, né? Então, assim, né, como mais coisas que vão acionar, né? E a gente sabe, assim, na psicologia que né, o ódio, né, ao outro, ter raiva do outro, une, né, certos grupos. E é um pouco o que é descrito, né, no fenômeno das bolhas, né? Então, enfim, são coisas que estão aí, que são difíceis da gente lidar. Assim, eu acho que a desinformação, eu gosto de pensar ela também sobre esse fenômeno da economia da atenção, porque eu acho que é um processo de direcionamento da atenção também ali, né, nessas bolhas, né, em determinados discursos, né, e que é reforçado também pelos algoritmos. Então, enfim, eu acho que é difícil, é bastante complexo aí o nosso caminho nesse campo. E, assim, eu concordo plenamente, assim, nas situações Agora você que falhou para mim. complexas dificilmente vão receber soluções simples. É importante, acho que a gente ainda está longe, sequer de compreender o fenômeno, e menos ainda de combatê-lo de uma maneira adequada, eficiente, etc. Né? Assim, eu não sou daqueles que acham que a gente tem que ter plena compreensão para começar um enfrentamento, né? A gente tem que fazer experimentação regulatória também, e tentando lidar com aquilo que a gente já sabe e aperfeiçoando, mas, por outro lado, manter esse esforço de compreensão. A gente ainda tem muita coisa para entender o fenômeno para poder atacar ele de uma forma mais não só eficiente, mas que seja também adequada, respeitosa com a privacidade, com a liberdade, enfim, respeito a uma série de outras leis, direitos fundamentais, etc. É uma área muito sensível. A gente está falando de desinformação, por exemplo, uma legislação mal calibrada pode provocar um grande efeito sensório, por exemplo. Então, assim, não é um domínio simples assim também de você lidar, não é? Eu vou, assim, a gente está chegando, né, infelizmente, no final do nosso tempo aqui do encontro de hoje. Hoje a gente teve muitos problemas técnicos, assim, é a primeira vez que eu tenho tanto problema assim, para conectar a internet. Eu estou usando meu celular, nunca aconteceu isso aqui na universidade. Acho que está tão quente em Belo Horizonte que nem a internet está aguentando esse calor que está fazendo aqui. Nossa, imagina no Rio. No Rio está terrível. Vou voltar, mas às vezes não. Lá vamos ver o que vai acontecer. Opa, acho que eles... Foi só falar dos problemas técnicos de novo. Deu uma congelada. Deu, acho que eles caíram de novo. Vixe. Ai, meu Deus. E aí, a gente aguarda. Tem esperanças ainda porque a gravação não caiu, né? Então É verdade. pode ser que ele volte. E acho que ele voltou. Aí, pronto. Pô, voltei. De novo, gente. Foi só você falar. É o calor aqui, tá tão infernal que ninguém tá aguentando nem a internet.
Enfim, e além disso, tem aqui a televisão, que eu projeto para todo mundo ver, e é sem fio. Toda hora a televisão caía, eu mandava a imagem de lá. Aí caía, eu mandava de novo. É a revolta das máquinas. A revolta das máquinas. Mas, enfim, apesar dos pesares, eu queria agradecer, foi muito produtivo esse encontro. Foi realmente uma leitura que, para mim, foi muito proveitosa. Sua tese está excelente, né? Como eu disse, tem que ser publicado. Só um último comentário assim, de umas coisas que estão na conclusão do seu trabalho, que eu gostei muito das críticas que você fez ao Zuboff, a concepção de poder dela, que é muito maniqueísta, e eu concordo, falar aqui também do sul global, norte global, ela tem uma perspectiva muito do norte global, toda a descrição que ela faz do capitalismo industrial, certamente só faz sentido em Detroit, né? Não faz sentido aqui na periferia, né? Enfim, então tem vários limites, acho o trabalho excelente, o trabalho da Zuboff, acho que ela fez em termos de descrição desse modelo de negócio das plataformas. A gente tem toda a razão de se apoiar no trabalho dela, eu também faço isso, mas é importante detectar esses limites, e eu concordo plenamente também com esse da análise do poder. Realmente você falou isso, e depois eu fiquei pensando, é curioso, ela não fala do Foucault em momento nenhum, e ela está tentando descrever um novo tipo de funcionamento do poder, que é o poder instrumental. Baseado em vigilância. Nada em vigilância. Está falando de Big Order, né? Praticamente não fala do Foucault em momento nenhum. É realmente uma lacuna que acho que explica um pouco desse déficit que tem no trabalho dela, de uma certa sofisticação para descrever isso, para entender as práticas de vigilância, etc. Né? Que, de fato, o livro é de análise de vigilância, né? Impressionante. E outra coisa é essas críticas a essa concepção muito comum dentro do behaviorismo, mas dentro da tecnociência, de uma maneira geral, esse termo que você usou, achei muito interessante, tecno-behaviorismo, né? Essa ideia de que, não, basta fazer um bom uso, use para o bem, igual você reforçou aqui, né? Como você lembrou de boas intenções, o inferno está cheio, né? A gente precisa entender essas dinâmicas. E uma coisa que eu acho que é uma crítica que você faz, que talvez seja a crítica mais importante a ser feita a esse sonho meio utópico desse técnico-behaviorismo, é o paternalismo libertário que isso representa. Ou seja, você se vê como portador do bem, digamos assim, do lado certo da história, etc., e isso te permite sair de alguma maneira conduzindo, modificando o comportamento de todo mundo de uma forma extremamente insidiosa, etc., porque, afinal de contas, você vai fazer as pessoas se dirigirem no sentido daquilo que é melhor, vamos dizer assim. E isso é de um autoritarismo, para dizer o mínimo, né? E você usou o termo paternalismo. Paternalismo, eu diria que é quase um eufemismo, porque é extremamente autoritário você tomar decisão pelos outros, né? É o termo dos economistas comportamentais. O cara do Nudge que eu citei aqui, já me fugiu de novo o nome dele. O Thaler, Richard Thaler, ele fala disso, né? Dessa ideia de um paternalismo libertário, né? Assim, como se a gente não fosse muito paternalista, mas também permitisse a liberdade, né? Se a gente influencia, mas assim, não obriga, né? É um pouco isso que tem super a ver com a questão da modulação também que a gente estava falando antes, né? Enfim, isso eu acho um problema seríssimo e talvez está no coração desse projeto, né? No final das contas, eles se veem como portadores dos melhores valores, dos grandes ideais, dos grandes projetos sociais. E qual o problema digamos assim, eu não estou proibindo ninguém de fazer nada, eu só estou seduzindo elas, eu só estou persuadindo no sentido que, na minha opinião, não é da ordem da persuasão, porque não envolve propriamente razões, argumentos, etc. Está muito mais próximo disso, é isso mesmo, da produção de certas respostas, são muito mais respostas reflexas a certos estímulos do que exatamente uma adesão a um acordo, um assentimento a algum tipo de razão, né? Então, por isso, para mim, não é da ordem da persuasão. Acho que você discute isso, eu achei esse um tema interessantíssimo, entender o que... E, de fato, não é simples, porque é misturado, porque tem algo que mas algo que não é. Em grande medida, me parece que extrapola o campo da persuasão, né? Porque, assim, algo que também me gerou muita curiosidade ao longo desse processo porque depois do caso da Cambridge Analytica voltou muito esse
termo, manipulação, né? Algo que, assim, totalmente, dentro do campo da comunicação, totalmente superado já, sabe? Então, assim, chama atenção, né? E aí, de novo, como eu tinha falado, no campo da comunicação, assim, os problemas retornam, né? Então, é muito curioso, assim, a gente, por isso, né, a importância de também novas perspectivas teórico-metodológicas para isso, né? Essas perspectivas sociotécnicas, né, que às vezes são muito difíceis de da gente entender mesmo, assim, é muito fácil a gente cair numa explicação determinista e linear, né, das coisas. Então, assim, acho que é um desafio mesmo, assim, para quem está fazendo pesquisa sobre isso, conseguir descrever e analisar esses fenômenos de uma maneira, né, assim, sociotécnica, de fato. Bom, Ana, a gente extrapolou o nosso tempo. Eu queria agradecer muito por ter aceito o convite. Enfim, toda a sua gentileza também em conversar com a gente, fazer essa apresentação. E parabéns pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. Você está começando uma carreira nova aí na Fundação Getúlio Vargas. Eu desejo todo sucesso aí nessa nova carreira. Espero que o próximo encontro a gente não tenha esses problemas que a internet às vezes prega na gente, e que você possa vir presencialmente a Belo Horizonte, Também, vou adorar. tomar um café aqui, um pão de queijo. Tomara que Belo Horizonte não esteja o inferno que está hoje, quente do jeito que está. Normalmente não está, não, tá bom? Então vai ser mais tranquilo. E tomara que isso seja possível em breve, organizar algum evento que você possa Com estar presente. certeza. Olha, E, eu que agradeço, de verdade, adorei a discussão, acho que é muito rico, assim, de novo, assim, parabenizo a proposta, porque eu acho que é uma proposta muito, assim, muito enriquecedora mesmo, para quem está vindo aqui, né, para vocês, eu acho que é um diálogo, assim, muito legal. Então, realmente agradeço o convite e também deixo o convite. Quando estiver no Rio, me avise, vem aqui conhecer a escola. Você fala aqui no nosso grupo de pesquisa também, vai ser um super prazer. E espero que a gente possa, né, aprofundar aí em outras situações. Aí, quem sabe, né, ano que vem a gente pensa uma mesa para o fim. Já que a gente está falando de relações assimétricas que as plataformas têm com usuários, eu sinto que essa relação é assimétrica. A gente aproveita muito mais dos convidados do que os convidados de nós. É um extrativismo que a gente faz, é que a gente extrai tudo das pessoas, e foi realmente muito rico para a gente a sua vinda aqui hoje. E, bom, só lembrando então o pessoal do grupo que semana que vem tem o último encontro dessa série do Siga Talks com a Isabelle Barberis. Ela estará presencialmente aqui, ela está em Belo Horizonte. Ela veio a meu convite, ela é professora visitante aqui na UFMG, e ela vai falar de ordens virtuais e das novas censuras. Ela tem uma pesquisa, um livro que ela publicou esse ano sobre novas censuras. Ano passado ela escreveu sobre disputas disputas identitárias, e ela foi vítima de ordens virtuais lá na França, e ela vai contar um pouco essa história. E ela foi vítima tanto da extrema-direita como da extrema-esquerda. Ela foi atacada dos dois lados ao discutir a questão identitária lá na França, né? Que é um tema extremamente controverso e tal, e enfim, é melhor não publicar nada a respeito desse assunto, senão você vai sofrer de todos os lados, né? E ela vai contar um pouco essa experiência dela. Ela não fala português, ela vai se comunicar aqui em francês, mas eu vou traduzindo de forma consecutiva tudo que ela falar. Quem quiser depois pode fazer questões ou diretamente em francês ou em inglês, que ela fala inglês, ou em português, eu traduzo. O importante é que todo mundo seja bem-vindo e que a gente possa dialogar, apesar dessas barreiras linguísticas. Mas, no mais uma vez, muito obrigado a Ana por estar aqui, por ter conversado com a gente hoje. Espero que seja a primeira de muitas outras conversas no futuro, tá bom? Então, a gente volta a se ver daqui uma semana, o pessoal do grupo, e eu vou finalizar aqui a gravação. Então, valeu, Ana. Abraço. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.